Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Eu sou o irreverente. Ah, não, eu sou o genial. Você é o cara de pau. Eu sou a genial e irreverente. Tá bom? Gente, hoje nós vamos tratar de um assunto muito delicado e que tem tirado o sono de muita gente e de muito jurista também, porque com esse negócio do ativismo judicial, as coisas ficaram um pouco meio sem limites, que é o caso da desconsideração da personalidade jurídica. Outro dia uma pessoa pediu para eu olhar um negócio que ela não estava entendendo, pelo seguinte: ela fez um planejamento societário das empresas dele, de modo a blindar o patrimônio pessoal dele. E a Receita Federal entrou com uma execução grande, um valor muito grande, e fez o quê? A desconsideração das personalidades jurídicas de todas as empresas que ele tinha no grupo econômico e bloqueou todo o patrimônio de todas as empresas e particulares dele também. Por que isso é importante? Pelo seguinte: a lei é clara de falar que no caso de empresas, o patrimônio das empresas não se confunde com o patrimônio de cada um dos sócios. É por isso que cada empresa tem capital social, tem no caso das limitadas, você quando tem o capital que você institui e você integraliza o capital, em tese, é aquele capital da empresa que faz face a qualquer tipo de cobrança contra a empresa, mas, nesse caso, a Receita Federal pediu a desconsideração da personalidade jurídica para resgatar um patrimônio que virou pessoal 5 anos antes da constituição do crédito tributário. Isso, para mim, é um absurdo. Eu acho que eu queria retroceder e conceituar algumas coisas que eu acho importantes para o entendimento do que nós vamos falar. Porque se a gente fala as coisas de uma forma muito técnica, talvez a gente não consiga alcançar as pessoas que precisam dessas orientações. Então, retrocedendo um pouquinho, primeira coisa que eu acho importante da gente falar é o que é a personalidade jurídica. Personalidade jurídica é a aquisição de direitos e obrigações no mundo jurídico. Todo mundo que tem personalidade jurídica terá obrigações e direitos no mundo jurídico, ok? E aí nós temos duas formas de personalidade jurídica existentes no Brasil, ok? Primeira, pessoa física. Segundo, pessoa jurídica. Quem é a pessoa física? É o ser humano que nasce com vida. A partir do momento que você nasce com vida, você adquire personalidade jurídica. Ah, Paula, mas o nascituro também tem direitos. Ok, tem direitos, mas não tem obrigações. Então, para se ter personalidade jurídica, você tem que ter direitos e obrigações. Então, o nascido vivo, o ser humano que nasce com vida, ele adquire personalidade jurídica e essa personalidade se chama pessoa jurídica. Depois, lá na frente da vida dele, ele vai ter um CPF. Por enquanto, personalidade jurídica se pressupõe o nascimento com vida, que é constituído pela certidão de nascimento, ok? Quem é a pessoa jurídica? E aí é uma ficção, né? Não existe a materialização da pessoa jurídica, é o ente que é constituído para se ter personalidade jurídica. Como que é constituído a personalidade jurídica desse ente, né, personificado? Através da constituição e registro no órgão competente. Por exemplo, no caso de Minas Gerais, é na JUSENG, que é a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que é onde você registra as pessoas jurídicas. A pessoa... Só uma observação que anormal, porque tem determinadas pessoas jurídicas que é outro cartório que você faz a Constituição. Eu ia chegar Não, nelas, beleza. mas vai, agora pode terminar de Tipo a explicar. OAB, por exemplo, a personalidade jurídica dos advogados é registrada na OAB. Determinados tipos de sociedades civis, que são pessoas jurídicas também, são no outro cartório que é de registro. Aí nós vamos livre. ter. Aí eu ia começar a ilustrar agora.
Aí nós vamos ter as sociedades limitadas, nós vamos ter as sociedades anônimas, né? As igrejas, as entidades de classe, nós vamos ter associações, nós vamos ter fundações, todas essas são pessoas jurídicas, todas essas têm direitos e obrigações. Que podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Exato. Então, a União, por exemplo, é uma personalidade jurídica de direito público. O Estado de Minas Gerais, o município de Belo Horizonte, cada município é uma personalidade jurídica de direito público, que tem regimento jurídico próprio. As privadas, que é o que nos interessa, que sofrem determinada cobrança e pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. E aí que eu quero chegar. Você é uma boa professora, viu, Paulo? Obrigada, mas eu nunca ter sido aluno seu, o Flávio, você dá para um bom professor. O Flávio ele tem a cabeça dele é muito acelerada, ele já chega concluindo, né? Então, assim, a gente explica para depois desenvolver o tema, entendeu? Eu acho importante a questão didática, né? Então, didaticamente falando, a gente começa pelo começo para depois chegar onde ele quer chegar. Mas o meu começo já veio na frente. Davi tá me interrompendo. Beleza. Ô, Davi. E aí é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem, então, essas personalidades, a jurídica e a física, você fica me desconcentrando, tá vendo? Eu não sei nem o que eu tô falando mais. Nós temos personalidade jurídica, que são as empresas, entidades filantrópicas, associações, a OAB, os entes federados, que não nos interessa, porque nós não vamos falar, né, de ente público aqui. E aí nós temos as pessoas físicas, que somos nós, seres humanos, réis mortais. O que acontece? Quando a personalidade jurídica, por algum motivo, descumpre obrigações que ela tem, pode-se acontecer de juridicamente, através de um processo judicial, isso é muito importante, porque as pessoas acham que pode ser uma coisa instantânea e não é. Pode-se acontecer de juízes determinarem a quebra da personalidade jurídica de uma determinada empresa para se atingir o patrimônio dos sócios. Por que isso? Porque, gente, o que acontece? Quando uma pessoa jurídica está em funcionamento, e como eu disse, ela tem direitos e obrigações, essa pessoa jurídica ela tem que pagar imposto, ela tem que pagar as dívidas dela, ela tem que pagar os fornecedores dela, ela tem que, enfim, ela tem todas as obrigações de uma pessoa jurídica, assim como nós temos. E essas pessoas jurídicas todas têm sócios ou associados ou acionistas. Quando essa pessoa jurídica deixa de cumprir determinadas obrigações e ela não tem patrimônio para fazer valer a dívida que ela constituiu, pode acontecer do credor pedir ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica para ir no patrimônio dos sócios. Pode acontecer isso? Pode. E infelizmente acontece muito. Infelizmente que eu falo para o devedor. Para o credor é felizmente. A perspectiva de isso acontecer é muito boa. É de você moralizar o sistema e evitar que o mal pagador ele se dê bem. A perspectiva é muito boa, o instituto é excelente. Agora, a forma como os juízes estão... eu entendo que depende da situação, porque nem sempre a desconsideração é justa. Às vezes a empresa quebrou porque não... mas aí o Código Civil mesmo, ele é claro, falando que se houver ato ilícito, há desconsideração da personalidade. Mas há entendimento. O problema é que a primeira coisa que o empresário faz é deixar de pagar os tributos, que é ilícito, porque é uma obrigação descrita em lei. E aí o que acontece? Aí a desconsideração da personalidade jurídica já é direto. Isso é que às vezes falta para as pessoas que fazem arquitetura de blindagem patrimonial e outros e tal, de explicar para os clientes que é o seguinte: qualquer ato praticado contra a lei é pressuposto para que você consiga a desconsideração da personalidade jurídica. Nós tínhamos até antigamente, eu não sou velho não, tá, gente? Mas na lei de falência e concordata, que é de 30 anos atrás, você tinha atos pré-falimentares que você presumia que o devedor estava de sacanagem. Hoje não.
Hoje nós estamos vendo que os juízes estão esgados. Tem patrimônio, não interessa a data que você adquiriu esse patrimônio, você vai ter que pagar os débitos da empresa. Isso aí é um tipo de responsabilização que é contra a lei, que é a responsabilidade integral do sócio da empresa. Isso não existe. No entanto, principalmente na área tributária, às vezes o patrimônio foi adquirido há 10 anos atrás, o que houve foi uma crise tributária que levou até a falência e tal, mas o patrimônio que já foi retirado da empresa durante o tempo, ele está salvo. No entanto, os juízes têm, descumprindo não, mas de uma forma elástica, tem aumentado o escopo do Instituto. Olha só, nós temos, eu acho que é por isso que os juízes, a gente vê decisões as mais variadas, né? E aí nós temos duas teorias no direito brasileiro que falam sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior, teoria menor. A teoria maior é a mais restritiva. Então, assim, o juiz vai analisar as circunstâncias do pedido. Veja bem, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, pressupõe-se um pedido. O juiz não pode desconsiderar da cabeça dele. Então, antes de desconsiderar... Depende do juiz. Só... Mas ele não pode. Eu não falei que ele vai fazer. Eu falei que ele não pode. Não, porque na justiça trabalhista, os juízes fazem isso de ofício. Mas não pode. Não pode, mas faz. E a gente tem que... A gente não, né? O advogado tem que se virar. Eu tô falando na teoria, explicando uma de cada vez. Beleza. Eu não tô falando no campo prático. Eu tô falando que na teoria não pode. Sim, senhora. Tá? Agora, se o juiz trabalhista faz e ele faz da cabeça dele, ele tá errado. Para isso cabe recurso. Eu estou explicando as teorias que existem, tá? Nós temos duas teorias, teoria maior e teoria menor. Na teoria maior, não é qualquer tipo de situação que vai permitir a desconsideração da personalidade jurídica. Tem que ser questões muito específicas. Na teoria menor já é o contrário. Pode-se desconsiderar até se a empresa tiver dissolvida irregularmente. O que é dissolver irregularmente? Fechou as portas. E normalmente é o que acontece, porque o pequeno empresário, ele... não tem, quando ele fecha as portas da empresa dele, ele fechou porque ele não tem dinheiro para continuar com a empresa. Tem jeito dele fechar regularmente? Claro que não, pois ele não tem dinheiro para pagar os débitos dele, ele vai ter dinheiro para pagar contador para dar baixa da empresa? Não vai. E aí, nesse caso, se o juiz é adepto dessa teoria, ele vai desconsiderar a personalidade jurídica. Repito, a pedidos do credor. Ah, mas na Justiça do Trabalho os juízes estão desconsiderando sem pedido do credor. Mas a Justiça do Trabalho, ela tem uma questão que é igual no direito consumidor. A gente trata o trabalhador como hipossuficiente, assim como o consumidor é hipossuficiente. Então, quando o juiz toma determinadas decisões, a revelia do pedido do credor, é talvez por isso. Porque o credor é hipossuficiente, às vezes ele não está assistido por um advogado, e ele, por ser hipossuficiente, ele tem essa proteção legal. Então ele estaria fazendo ao arrepio do pedido ou arrepio da lei, mas estaria em proteção do hipossuficiente. Pois é. Aí é o seguinte, se o cara entrou com uma demanda sem advogado, ele assumiu o risco de se ferrar todo. Mas o povo é ignorante, o povo não sabe mas isso. A gente não tem que... Mas a culpa é nossa, do judiciário, que permite uma pessoa ir ao judiciário sem advogado. A gente vê juizado especial. O cara chega, com o advogado vai ganhar 8, 10 mil reais na indenização, com tudo que ele tá. Chega lá no juizado especial de relação de consumo, eles forçam ele, eles induzem ele a fazer um acordo de 2 mil reais. Pois é, agora você lembra porque quando sem advogado. Quando nós começamos a advogar, tinha um juiz classista. Era assim, você ia para a Justiça do Trabalho, tinha você advogando para o seu cliente, o juiz togado, que é o juiz que fez o concurso para ser juiz, o juiz classista que representava os trabalhadores e o juiz classista que representava a classe dos empregadores. E aí tinha-se essa proteção, vamos dizer assim, esse plus. Hoje não tem mais. E aí caçaram, sumiram com os juízes classistas, ficou o juiz togado e às vezes o trabalhador está desamparado. Como dizia um professor meu, que era da Milton Ramos, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Mas ele era juiz togado e ia falar, quando eu fizer assim, ou seja, não estou falando nada, eu estou me referindo aos juízes classistas. Ele falava.
Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que eu ainda aceito, apesar de eu achar que é contra a lei, eu ainda aceito na justiça do trabalho por causa disso. Porque tem esse viés de proteção do trabalhador, né? Quando eu tô advogando para a empresa, eu fico furiosa. E aí, o que eu faço? Recorro, né? Mas acontece. E as coisas acontecem lá, muitas outras coisas mais. Mas nós estamos falando, enfim, na teoria. E aí, quando a gente, que é o que eu estava falando antes, quando a gente está tratando de uma pessoa jurídica pequenininha, uma empresa pequena que quebrou, né, que, enfim, que não teve condições de dar continuidade às suas atividades, e essa empresa fecha irregularmente, para a lei fechar irregularmente é fechar as portas sem dar baixa, você pode ter uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que seria isso? A empresa não tem patrimônio suficiente para arcar com as dívidas dela. E isso só pode acontecer se essa empresa não tiver patrimônio, porque se ela tiver patrimônio, é o patrimônio que vai responder. Preferencialmente até. Não cabe ao credor escolher o patrimônio de quem que ele vai, não. Porque isso aí também é uma pressão que a gente vê direto. O cara pede a desconsideração da personalidade jurídica sem ele se atentar aos bens que às vezes a empresa tem, que são... E aí é culpa de quem? Aí é culpa mesmo do advogado da empresa. E do juiz também, que ele tem que... O juiz não tem bola de cristal. O advogado que tem que sentar com o cliente dele e falar, meu filho, o que você tem de patrimônio pra gente dar em garantia? Porque a lei pressupõe que ele terá... Você é citado na execução para, em 3 dias, pagar ou oferecer bens a penhora, tá? Eu, como advogado do devedor, o que eu vou fazer? Fulano, você tem bens para dar em penhora? A empresa tem uma Kombi, tem um galpão, tem um maquinário. Aí o advogado faz o quê? Pega aquilo e dá em penhora. Se o advogado não dá essa orientação para o cliente não tem como saber. E o juiz também não. E lembrando que pau que dá em Chico dá em Francisco também. Às vezes o advogado alega que os bens da empresa são impenhoráveis, porque fazem parte do... Pode até ser que sejam, né? Do ofício e tal, que precisa daquilo para gerar renda e pagar os empregados e tal. E aí fala que não tem bens. E aí, às vezes, o próprio juiz, a pedido do credor, o juiz fala assim, já que você não tem e tal, e você continua as atividades e tal, aí é que está o erro. Você pressupõe que você praticou algum ato jurídico, antijurídico. Você não pode pressupor. A lei é clara em quais atos que dão ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. E muitas vezes os juízes não se dão conta para isso e aí manda penhorar os bens do... Era aí que eu queria chegar. Aí intimou o devedor, intima-se o devedor para pagar em 3 dias ou oferecer bens a penhora. O devedor não ofereceu bens, ou porque não quis, tem uns que não querem. Eu não quero, tá, nananã. Aí não pagou. Aí o que o credor faz? Ele pede. Eu quero que desconsidere a personalidade jurídica da empresa, porque o sócio tem patrimônio para fazer jus a essa dívida e está ocultando patrimônio. Aí o juiz vai analisar, obviamente, não é também deliberadamente, ele entendendo pertinente, usando essas teorias, a teoria maior ou menor, a teoria da cabeça dele, ele vai desconsiderar a personalidade jurídica e vai trazer para o polo passivo da ação aquele sócio. Qual? Todos. Mas o sócio, o gerente, nananã. Todos. Se não vierem todos, tá errado. Aí é o grande problema. Primeiro, que a desconsideração da personalidade jurídica para você penalizar o sócio dependeria de ato de gestão ilícito. E eles não estão nem aí, Paulo. Pega, às vezes, um sócio minoritário tem 2%, nem ato de gerência ele não praticava no contrato social, e mesmo assim o juiz desconsidera a personalidade jurídica dele. Você teve um caso do seu primo, tio, sei lá, que era dono do hospital, mas era médico cotista desses ele tinha tipo 0,01% das cotas. E direto iam lá garfar a conta corrente dele. O que acontece? Ele não é responsável sob o ponto de vista legal. Sob o ponto de vista prático, o juiz que determinou está valendo. Mas sob o ponto de vista da previsibilidade legal, ele não tinha poder de gerência no hospital.
não tinha renda proveniente de qualquer tipo de gestão do hospital. Ele simplesmente se associou porque a maioria dos hospitais, pelo que eu saiba, eles exigem que o médico compre determinadas cotas para que ele possa trabalhar como associado do hospital. Está certo, está errado, esse aspecto eu não vou entrar, que é a prática do negócio. Mas é importante isso, até por uma questão de alertar as pessoas. É. Se alguém te pede seu nome para fazer uma pessoa jurídica, o mínimo que você tem que fazer é analisar se... O contrato social da empresa. Porque quando você dá o seu nome para constituir uma pessoa jurídica com outra pessoa, ou só em seu nome, alguma questão tem que haver. Aquela pessoa tem um impedimento, por exemplo, Flávio, ele é servidor público federal, ele não pode ter pessoa jurídica. Não posso administrar. Não pode administrar, ele pode ser sócio, mas não pode administrar. Né? Ou a pessoa está com o nome sujo. Você tem que analisar os motivos que levaram aquele pedido para ver se você quer entrar nisso. Porque pode ser uma fria. Esse negócio do nome sujo, eu tenho que falar um negócio que uma vez me falaram. Bem, você vai emprestar seu nome para fulano? O cara não tem respeito pro nome dele. O cara não tem crédito. Quem tem que dar crédito é banco. Com todo respeito, com todas as dificuldades que a gente sabe como é que funciona o nosso sistema de crédito e tal, mas o cara tá te pedindo se a pessoa cartão de não crédito teve emprestado com e tal. O próprio nome, ela não vai ter com o seu. É igual um amigo meu falar que ele não cortava o cabelo com barbeiro careca. Tipo isso. É igual criança. Porque o cara não sabe o que é a responsabilidade do cabelo, de ter o cabelo. O cara é careca, pô. Ele vai cortar meu cabelo, ele tá nem aí. Ele tá querendo mais que eu fique careca. Então não corta cabelo é a mesma coisa. Você vai emprestar seu nome pro cara que é quebrado, que não teve respeito com o nome dele. Ué, velho, você só faz isso para quem você sabe que você pode pagar, e aí é igual ser fiador. Dependendo de quem que seja o parente, você pode até falar, não, essa daí é minha irmã, minha avó, minha tia e tal, na pior das hipóteses, eu pago mesmo, porque eu sou fiador dele e não vou deixar na mão. Mas fora isso, a pessoa que você não vai pagar para ela, é um risco grande. Pessoal, outra coisa que é muito importante também é a questão da confusão patrimonial. Principalmente pequenos empresários, não que os grandes não façam isso, mas é muito mais difícil. O pequeno empresário, ele começa a misturar o patrimônio pessoal dele com o patrimônio da empresa. Então, suponhamos, hipoteticamente, que eu tenha uma sociedade limitada, eu, Davi e Flávio, cada um com 33,33%. Nós temos essa pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica opera o direito em ação. É uma pessoa jurídica. Tudo que a gente for comprar em nome da pessoa jurídica tem que ser colocado em nome da pessoa jurídica e pago pela pessoa jurídica. O que a gente faz? E eu falo a gente, porque todo mundo faz isso no Brasil, infelizmente, né, a gente até tem o Sebrae para orientar o pequeno empreendedor, mas tem gente que nem sabe que o Sebrae é maravilhoso, tá? Quem precisar vai. Mas, infelizmente, tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, o que acontece? Por exemplo, Davi fala assim, Paula, nós estamos precisando comprar um ar-condicionado, mas a gente não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. Aí o que eu faço? Eu vou lá na loja, compro o ar-condicionado no meu cartão de crédito, emite a nota fiscal em meu nome, mas o ar-condicionado é para empresa. Aí a gente precisa comprar um carro para viajar para o interior, para fazer alguma coisa, e aí a gente financia no nome do Flávio, porque o Flávio tem a taxa mais barata. E assim segue a vida. Isso é confusão patrimonial. Isso é confusão patrimonial. E isso é punível perante a lei. Não pode misturar patrimônio. E quando há confusão patrimonial, e é o maior fundamento da desconsideração na Justiça do Trabalho, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. Inclusive, outra coisa que eu vejo muito é pagar a conta da casa do sócio com o dinheiro da empresa. Inclusive, isso eu ia chamar a atenção. Uma vez você teve uma cliente que o sócio dela na loja foi lá, ele tinha recebido um dinheiro, pegou a parte do dinheiro e gastou com despesa própria. Eu lembro que a sua orientação foi para fazer uma queixa de furto da empresa, porque aquilo ali é um desfalque na empresa. Exatamente. Porque justamente o quê? Ou então você contabiliza como empréstimo. Se você também tiver pode, uma relação boa e tal. Agora, tecnicamente, esse tipo de desfalque é furto. Subtrair coisa alheia móvel.
a personalidade da empresa é diferente da personalidade do sócio. Então, o que é? Se você ataca o patrimônio, você está atacando não é os 50%, 30% que você tem na sociedade. Você está atacando o patrimônio da terceira pessoa, que é a empresa, a sociedade, a igreja, seja lá o que for. E aí, isso daí você está subtraindo uma coisa que não é sua. É igual quando se eu pegar a moto do Davi ali e falar, não, Davi, essa moto sua é muito boa, até muito boa mesmo, que eu que vendi para ele. Vou tomar de volta, tá entendendo? Porque eu acho que eu vendi ela barato para você, e acho mesmo, viu, Davi? E que ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, então ela vale pelo menos mais uns 5 mil você devia dar, né? Eu posso até pedir. Agora você falar, não, Flávio, nós combinamos, então eu não posso chegar lá, então eu vou levar um pneu aqui, então. Tá entendendo? Isso é confusão patrimonial, gente. Eu tô falando em tom de brincadeira aqui, mas a gente sabe que às vezes acontece. O sócio briga com outro sócio, fala, então beleza, esse carro da empresa agora é meu. Isso acontece, gente. E depois o cara toma uma desconsideração da personalidade jurídica, porque o empregado fica sabendo que ele se apropriou do carro da empresa, o empregado fica sabendo de tudo mesmo, ou o credor fica sabendo por quê. O que acontece? Às vezes o cara compra o imóvel que ele reside em nome da empresa, até para ter descontado determinadas despesas do imóvel. E isso, gente, no caso de contabilidade, de apuração de lucro por percentual, não tem tanto problema. Agora, na contabilidade, na apuração através da contabilidade real, do lucro real e tal, isso daí o próprio auditor segue o regulamento, os limites. Você pode pagar tanto de remuneração para o diretor da empresa, que geralmente é o dono. Você pode investir tanto em publicidade, porque às vezes há essa confusão patrimonial e às vezes não é nem por maldade, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, que aí o cara, não, eu vou contratar uma empregada aqui na empresa, isso é muito comum, e vou botar ela para trabalhar na minha casa exclusivamente. Tá entendendo? E aí depois o fiscal chega e fala, não, isso aqui é considerado como retirada do sócio. E aí a questão do empregado doméstico, aí a gente tem mais um plus. Se ele trabalhou na sua casa também, aquela demanda trabalhista pode ser proposta, inclusive, contra você, pessoa física, né? Porque ele se tornou um prestador de serviço, tanto da empresa quanto da pessoa física. E aí você tem mais confusão ainda, mais possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica, né? E aí, gente, o que gera muito mal-estar, que é o que a gente tem visto muito aqui no escritório, é o que fazer, né? O sócio tentando reconstruir a vida, tentando melhorar, recuperar o que ele perdeu naquela pessoa jurídica que não deu certo, tendo seu patrimônio atingido para fazer valer as dívidas da pessoa jurídica. Agora, uma coisa que eu quero explicar que gera muita dúvida é a diferença entre bloqueio e penhora. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar de Bacenjude, né? Cisbajude, Renajude. Esses são os sistemas da justiça para bloqueio de bens. Quando você tem um bloqueio na conta de um determinado valor, isso não quer dizer que você perdeu aquele dinheiro. E nem quer dizer que a sua conta está bloqueada. A conta continua funcionando, o povo fica desesperado. Fala, bloqueou minha conta, eu não vou receber meu salário, não vou ter dinheiro. Não é isso. Bloqueia o dinheiro que está na conta. Mas está bloqueando todo dia. Sim, pode acontecer. Mas não bloqueou sua conta, bloqueou o dinheiro. Quando bloqueia esse dinheiro, ele intima você para você se manifestar. E aí você vai ter um tempo, um prazo, para explicar se aquele dinheiro é penhorável ou impenhorável. Se você não explicar nada, aí sim ele se torna uma penhora e aí sim você perde esse dinheiro. Então não pode perder esse lapso temporal para você fazer sua defesa, né? As pessoas entendem perdido. Quando bloqueia e fala, perdi o dinheiro. Não perdeu ainda. Juridicamente, há um momento para você discutir. Isso eu vejo quando você tem sucesso aqui, que
resolve muito sim. as alegações Sim. do advogado diligente, que eu vi outro dia, o cara penhorou do seu cliente lá. Bloqueou. Bloqueou. Ó, bloqueio até R$ 100.000. Primeiro que ele já vem, não, bloquear R$ 100.000. Aí você falou que não, você não tinha 30, como é que bloquearam R$ 100.000? Porque empresário é muito engraçado, gente, porque é o seguinte, ele está devendo 200, mandou bloquear 100, ele só tinha 30, ele quer o retorno dos 70 aqui. Isso são todos, não, é o outro. Supostamente poderia ter bloqueado dando moral, porque só tinha 30 e mandou bloquear 100. Mas é um erro comum, é isso que eu tô te falando. A ordem de bloqueio já não necessariamente quer dizer que você já perdeu aquele dinheiro. Isso. Se for um dinheiro impenhorável, por exemplo, a jurisprudência fala... A jurisprudência não, minto. O Código Civil fala que são impenhoráveis quaisquer valores inferiores a 40 salários mínimos em conta poupança. Aí a jurisprudência veio e falou que são impenhoráveis 40 salários mínimos em qualquer conta, não precisa ser poupança. Se ele é impenhorável e bloqueou o seu dinheiro, o que você tem que fazer? Contratar um advogado, o advogado ir lá e falar, desbloqueia porque você está infringindo a lei. O povo não sabe disso, então acha que já perdeu. E às vezes perde mesmo, porque não toma providência. Né? Então, às vezes, o empresário está lá para pagar a folha de pagamento e parece não, lógico que é um ato de inteligência do juiz. Claro que é. Dinheiro, ele sabe que a folha de pagamento dele roda no dia 5 de cada mês. No dia 4 já cai a ordem lá para 4, 5, 6. E aí é outro alerta que eu faço, que é o seguinte. Nós estamos em 2025, quase 26, na era da tecnologia e da inteligência artificial. Não achem vocês que vocês vão enganar o sistema como é o sistema eletrônico de bloqueio de dinheiro hoje. Não engana, gente. Não tem jeito. Antigamente, a gente tinha 1000 formas de burlar o sistema. Hoje não tem mais. Então, assim, tem cliente que fala comigo assim, Paula, bloquearam 2 horas da manhã o dinheiro na minha conta. Não é possível que esse juiz não tenha o que fazer. Gente, é claro que não é o juiz. Claro que não é o juiz. Você programa o sistema para bloquear. Na hora que o dinheiro cai na conta, ele bloqueia. Não é o juiz que está sentado na frente do computador esperando cair dinheiro na sua conta, não. A gente não pode ficar subestimando os sistemas também, não. Ele é feito para isso. Outra coisa, o advogado me avisou. Óbvio que não, porque o advogado não ficou sabendo, ele só sabe depois. Se todos os advogados do Brasil soubessem do sistema bloqueando antes do sistema bloquear, não haveria bloqueio, porque todos os advogados avisariam os seus clientes. Óbvio também. Aí o pessoal, esse é um ato autoritário do juiz. Não é, gente. Pelo seguinte, assim, mesmo não concordando, ficando puto, se fosse comigo que bloqueasse o meu dinheiro, eu ia ficar puto pra caramba. Mas é até porque eu não tenho dívidas assim, não sou empresário, então não tem isso. Meu estilo de vida é diferente. Mas é o estilo de vida do empresário, esses altos e baixos. Então você tem que se conformar. E outra coisa, o contraditório, a ampla defesa e devido processo legal vale para tudo. Vale para o juiz também. Então o que acontece? O duplo grau de jurisdição também é uma garantia constitucional de todo jurisdicionado. Então, eu fui criado, hoje eu estou vendo aí umas outras coisas que aparecem, mas eu sou criado o seguinte, decisão de juiz não se discute, se cumpre. E se recorte se você não estiver satisfeito. Esse é o institucionalismo da justiça brasileira. Posso até não concordar, acho que a justiça extrapola muito, acho que esse ativismo judicial não é legal, então, mas é o seguinte, se o juiz mandar, gente, cumpra. Aí, no prazo adequado, você recorre. E lembrando que não existe no direito brasileiro alguma coisa que seja irrecorrível. Não existe. Existe o trânsito em julgado. Mas o trânsito em julgado já pressupõe todas as possibilidades de recurso existentes. Então, nada vai ser arbitrário a ponto de você não ter uma opção de recurso. E outra, aí os golpes. Para você evitar cair em golpe. Mandado judicial vem formal. Eu sei que tem as ideias aí de intimar via WhatsApp. Muito raro. E tal, mas aí é o seguinte, se liga para a vara,
do juiz, que tem o número geralmente à disposição, em qualquer site do Tribunal de Justiça ou Federal, você tem. E confere. Ó, velho, o cara tá falando aqui que no processo tal eles vão me tomar o carro tal, que eu não posso mais rodar nele. Esse mandado você certifica aí, ou então tem o QR Code e tal. Aí o cara também não vai ter uma estrutura de PABX, de telemarketing, para conferir isso. Outra coisa que esses dias eu até briguei feio com a cliente minha aqui, é o tipo de ameaça que as empresas de cobrança fazem, e a gente tem que ter essa noção. Para haver constrição de patrimônio, tem que haver uma ação que se chama execução. Se não há execução, não há constrição de patrimônio. As empresas de cobrança, o que elas fazem? Se você não pagar em tantos dias, você corre o risco de ter a sua conta bloqueada e perder todo. Mentira. Você só vai ter conta bloqueada, carro penhorado, essas coisas, numa ação de execução. Não existe outra forma. As outras formas que existem, aí são requerimentos do Ministério Público, na esfera criminal, aí são outras coisas, improbidade administrativa, né? Mas sempre como ordem judicial, tá? Se não há processo, não há ordem de bloqueio, ponto final, acabou. Então, na dúvida, pega seu nominho, digita lá no Google, vê se tem algum processo em seu nome. Se tiver, aí você pode ficar assustado. Se não tiver, gente, não tem. E aí eu acho engraçado que é o seguinte, uma consulta média de um advogado aqui em Belo Horizonte está R$300. É lógico que tem os caras que cobram 1.000 na aula de família e tal, mas o advogado civilista aí, por R$300 você consegue boas consultas. O cara paga R$2.000 pro golpista. Então não consulta advogado, e acha que está economizando dinheiro. Pois é. Entendeu? Então nós temos que acreditar mais nos caminhos institucionais. Tá entendendo? Se você sair daqui e for lá no fórum, qualquer secretaria que for, não é obrigação deles não, mas eu nunca vi os servidores de nenhuma secretaria, você chega lá no balcão e fala, escuta, eu estou recebendo essa cobrança aqui, você pode me ajudar? Nunca vi nenhum negar. Eles negam para advogado, porque advogado tem a obrigação de saber, tá entendendo? E dependendo da forma que você... Mas para a parte, se chegar e conversar... A maioria dos servidores do judiciário está à disposição lá para ajudar. E Defensoria Pública. E Defensoria Pública também. Pagar. E às vezes até os advogados que estão lá no fórum respondem isso para você. Então, na OAB, você pedir para conversar com o advogado, você arruma também. Não arruma a própria OAB porque eles não vão indicar para não dar indicação. Mas conversar com alguém para ajudar, sempre tem. Tá entendendo? Então, não faz sentido cair no golpe do advogado. Tá? O advogado que é conhecido, se você ligar, ele vai te falar que é golpe. Agora, outra coisa. Existe também a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, que também é uma questão interessante. O que é isso? Nós estamos falando da empresa que quebra e você vai buscar uma forma de receber seu crédito na pessoa física dos sócios. A desconsideração inversa é o contrário. O sócio, ele por algum motivo ele está quebrado e aí ele vai se recuperando financeiramente. Em vez de deixar as coisas no nome dele, porque ele está todo endividado, ele começa a colocar os bens no patrimônio da pessoa jurídica. E aí ele é o objeto da execução e então pede-se ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica da empresa para fazer valer as dívidas do sócio. Isso é possível, juridicamente falando. Não é comum, mas é possível. Agora, uma coisa que a gente tem que explicar também é o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica. É o seguinte, não é o juiz acorda de manhã, pega um processo lá e fala, esse aqui eu vou desconsiderar a personalidade jurídica. Não é assim, gente. Tem todo um formalismo necessário para a validade da desconsideração da personalidade jurídica, né, Paulo? Porque às vezes a gente vê os comentários de determinadas pessoas
que acham que essa vontade de desconsiderar a personalidade jurídica brota no travesseiro do juiz e ele levanta, chega lá na vara dele e começa a despachar para ferrar. E aí xinga o juiz de tudo quanto é palavra. Que juiz é isso, que juiz é aquilo, que juiz está me perseguindo, né? E não, já não é isso, não. O juiz nem sabe que a gente existe. Nota que, assim, eu acho que vários juízes extrapolam nas decisões dele, principalmente nisso. Eu até concordo, mas não é pessoal. Pois é, Raríssimas exatamente. são as exceções. Mas não é, eu vou ferrar o Davi, não. Ele faz porque ele pensa daquele jeito. E aí nós temos o princípio do livre convencimento motivado. Ele motivando porque ele está fazendo aquilo, a decisão é válida. Porque se ele motivar, cabe recurso. Você sabe por que ele está fazendo aquilo e tal. Então, assim, é lógico também que eu não vou falar que a integralidade dos juízes é honesta e diligente. Não é isso. Mas a maioria que eu vejo é honesta e diligente tem os desvio padrão, porque isso aí tem... Mas há uma coerência. Por exemplo, hoje eu estava analisando um processo, conversando com o cliente por WhatsApp. Não, por telefone mesmo, conversando. Ele falou comigo assim, tal juiz deu essa decisão. Eu falei, não deu. Deu sim, vou te mandar aí agora. E me mandou. Na hora que eu bati o olho, não era o juiz, era o substituto da vara. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe mais ou menos o que cada juiz pensa. Às vezes a gente até escolhe, quando a gente vai entrar com recurso, entrar no plantão para saber qual que é o juiz que vai estar de plantão, porque você sabe que aquele juiz pode te conceder o que você quer. Isso acontece, mas há uma coerência. Não é uma coisa completamente... ensandecida. Não é um negócio que você pode aproveitar criminosamente. Não. Os juízes, eles têm uma forma de pensamento. Por exemplo, a juíza daqui de Belo Horizonte, da Centrase, que é a Central de Execuções, ela é excessivamente rigorosa. Mas eu acho que eu, no lugar dela, seria também, pois ela mexe só com execução. Imagina, todo dia, 24 horas por dia, tentando achar a gente que está tentando se esquivar de pagar. Tem um padrão de decisão dela. O padrão dela é esse. Então, ela multa muito. Tudo que você faz lá no processo para ganhar tempo, para procrastinar, ela te multa. Mas ela tá me perseguindo. Não tá. É com todo mundo. A gente fica puto porque a gente sofre a pressão e o poder deles. Mas a gente não pode falar, tá fazendo isso de sacanagem para me ferrar. Não tá fazendo aquilo até com moralização da justiça para que o devedor pague. Porque o devedor, se ele quisesse pagar, meu pai falava, a solução de devedor é pagamento. Se você não gosta de ser cobrado, paga em dia. Que aí, se vier te cobrar, você vai crescer porque você não deve. Agora, se você deve, você enfia a viola no saco e paga. Porque faz um acordo, isso, aquilo. Porque o constrangimento de ser cobrado, infelizmente, para quem é devedor insolúvel, ele vai ter. Porque quem empresta dinheiro, quem coloca dinheiro, isso, tal, em qualquer tipo de coisa, fica puto também de não ter o dinheiro dele de volta, né? Exato. Todo mundo trabalha, nós estamos na sociedade capitalista, todo mundo confia no patrimônio como forma de se resguardar para tudo, patrimonialmente. Então, eu desconheço só os loucos recebem dinheiro no caixa e saem distribuindo para os outros. Fora isso, não. E aí entra de novo o que nós falamos. Se você está emprestando dinheiro, emprestando seu nome para a pessoa que não tem nem o nome dela, você mais cedo ou mais tarde vai pagar o preço. E aí, quando você for cobrado com uma dívida que foi feita de terceiro, se você deu autorização para usar seu nome, você é o responsável. Tá entendendo? É como se o devedor, o seu amigo e tal, fizesse a desconsideração da sua personalidade em favor dele. É um caso anômalo de você se responsabilizar sem ter nada com a dívida, mas você pode. Como a fiança, como o aval nos títulos de crédito. Então, há várias formas de você garantir a dívida de outra pessoa. Mas o procedimento, Paulo, primeira coisa, tem que ter o requerimento da parte, né? Exato. Judicial. E aí o que faz? É um procedimento que é a parte de desconsideração da personalidade jurídica. Só na Justiça do Trabalho, que eles têm lá um negócio do grupo econômico e tal, e eles já metem o ferro direto.
O juiz federal também já está metendo ferro direto. Já está assim direito. Mas, a princípio, você tem que ter uma decisão de desconsideração da personalidade jurídica com todos os fundamentos para que você possa... E você tem que explicar o que aquela pessoa jurídica fez de errado para justificar. E tem que intimar os sócios administradores para se defender. Aí depois vai ter o quê? Instrução probatória e decisão judicial. Então você quer saber a prática? Não, você que falou para me falar de acordo. A prática é o seguinte: o juiz, você vai descobrir que teve a desconsideração da personalidade jurídica na hora que eles bloqueiam sua conta. Mas não, até que nem tanto. Mas atualmente eu tenho visto o seguinte: eu peço demais, eu tenho muitos processos assim. Eu faço o pedido de desconsideração de personalidade jurídica quando, veja bem, quando eu tentei de todas as formas localizar a empresa e não consegui. Isso acontece. Você tenta, não acha de jeito nenhum, não acha bem, não acha nada. O juiz não dá se você não insistir muito. Então você tem que ficar pedindo diligências durante muito tempo, às vezes demora anos. Não achou, o juiz inclui os sócios e manda citar. Então ele garante o contraditório. Ele garante o contraditório, tá? E aí manda citar. Mas às e vezes aí a vai eliminar pessoa também de bloqueio e tal. Comigo nunca aconteceu, mas porque a lei fala que tem que ser um procedimento apartado, não. Eu tenho feito nos próprios autos e dá certo. Mas dessa forma, o juiz manda citar a outra parte para a outra parte se defender. E aí vem o sócio e fala, eu não posso por causa disso, daquilo outro, aí ele desconsidera ou não. Essa execução fiscal que o cara me mostrou, também é num patamar completamente diferenciado diferente. Fora do padrão. Das mortais, né? Foram 40 e poucos bilhões que estavam sendo executados do sócio. Num grupo econômico que tinha 20 pessoas jurídicas criadas entre os mesmos sócios. Então era assim, João era sócio de Maria numa empresa, Maria era sócia de José na outra empresa, José era sócio de João na outra empresa. O povo acha que o juiz é burro, né? Faz uns negócios também. Mas o negócio é que o tempo, quando eles fizeram as empresas, eu sei que isso é um planejamento tributário, um planejamento de evasão fiscal, planejamento criminoso, né? Mas, em tese, a princípio, a Constituição do Crédito Tributário foi 5 anos depois que eles esvaziaram o patrimônio da primeira aí empresa. é questão de quê? Advogado. Advogado mas o juiz tem que ver isso. Sim. Porque as decisões do STJ são no sentido de que se não houve inscrição em dívida ativa, não pode falar que houve ocultação de patrimônio. Mas aí, gente, aí eu concordo com você. Isso é matéria técnica que os advogados têm que cuidar. Mas é uma matéria técnica básica, não é nada assim controvertido na jurisprudência e tal. Aí o juiz vai e inova. Aí eu acho que nesse caso... Mas eu acho que inova desse jeito que eu tô te falando. Beleza? Então coloca todo mundo no polo passivo e manda cada um se defender. Porque ele não feriu o contraditório, ele mandou citar. Se ele tá mandando citar, a pessoa vem aos autos e fala: eu constituí essa empresa 10 anos... Mandou fazer o arresto de todos os bens. Arrestar não é tomar. Opa, a mesma coisa. Não, eu não tô defendendo, eu tô sendo técnica. Mas é o técnico. Ele arresta pra quê? Ele bloqueou o bem do cara todo. Bloqueou, mas pra quê? Pra decidir, o cara fica com o patrimônio dele. Pois é. 2 anos e tanto, 3 anos, tudo bloqueado. Bem, e o pior, a justiça Flávio, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você vai entender o que eu tô falando. Eu não tô defendendo ninguém, não, tá? Eu sou advogada. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o juiz arresta tudo. Pra quê? Pro cara não dilapidar. Porque você sabe que o cara vai dilapidar. Vai, Flávio. Banda pra fora, vende, doa pros filhos. Eu tenho uma ação aqui, tem 30 anos, o cara doa tudo pros filhos dele, meu cliente tá sem receber. Doa tudo pros filhos, fiz a ação pauliana, já ganhei a ação pauliana, o homem já morreu e a ação tá aí. Entendeu? Então o que o juiz faz? Bloqueia tudo a pedido, não é o juiz na cabeça dele. A pedido do Ministério Público, nesse caso, bloqueia tudo. Aí intima as partes, cita as partes. Aí as partes vêm e falam: excelência, o senhor bloqueou um patrimônio que foi constituído 5 anos antes de constituído o crédito tributário, e o juiz desbloqueia. Isso é igual o policial de trânsito.
Muito bom. A hora que ele te multa, cara, esse cara tá de sacanagem comigo. Mas Porque eu entendo. Porque porque você tá errado, velho. Assim, é lógico que a gente fica... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Entendeu? Da mesma forma que o credor pode pedir coisas e o juiz conceder, o devedor também pode pedir coisas e o juiz conceder. Ele concede. Concede. Se o crédito foi constituído 10 anos depois da aquisição do patrimônio, o patrimônio é seu bem de família onde você reside, o juiz vai desbloquear. Ah, mas demora. Sim, mas tudo na justiça demora, tá? Davi tá quase infartando ali, quem tá gesticulando e a gente não tá olhando pra ele. 48 minutos? Eu quero falar uma pediu pra última escrever coisa. ali, Só um minutinho. Pessoal, a pedidos do meu diretor, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha, comenta para ajudar a gente a divulgar. São conteúdos muito importantes. Quanto mais gente assistir, melhor. A gente quer orientar a população, porque o povo não cai nas esparrelas que a justiça nos dá. Última coisa, rapidinho. Existem duas pessoas jurídicas que se confundem com as pessoas físicas, por lei. E aí, nesses casos, o patrimônio já é confundido, já é misturado, não tem escapatória. Que são o empresário individual, que é o EI, e a MEI, que é microempresa individual, ou microempreendedor individual. Nesse caso, o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio é o mesmo que você não queira. Então, se você não quer ter um patrimônio que se confunde com o patrimônio da empresa, você vai ter que criar uma limitada ou afins, ok? Era a última coisa que eu tinha falado. Pessoal, lembrar que é o seguinte, nós conseguimos a aprovação do Ministério da Cultura de um braço do programa Direito em Ação, que junto com a banda Via Láctea, junto com outros parceiros, que a gente está esperando conseguir financiamento para fazer 12 programas de cultura e a legislação correlata à cultura. Então, nós vamos continuar com as gravações nossas do Direito em Ação seco aqui, porque até nos dá muito prazer, mas nós estamos tentando emplacar esse novo projeto. Então, caso você tenha interesse de ajudar no nosso patrocínio, ou até com uma ideia, com qualquer coisa, participar, entre em contato com a gente, que vai ser muito bom. E inscreva no canal, nós estamos precisando de aumentar a visibilidade do canal. Dê o seu like, curta, comente. Até os haters, gente, pode comentar. Na questão do aborto, muita gente me mandou muita mensagem. Ficou bravo, tá? Ficou bem Mas bravo. normal, gente. Esse que é o espírito da democracia. Por isso que a gente tem que falar, o juiz mais ou menos pensa assim, porque ele não está na minha folha de pagamento, ele vai decidir do jeito que ele achar que deve. Para onde? Isso é igual a mulher velha. Para onde ele apontar, para onde ele apontar o nariz, ele vai. Então, e não é dinheiro, não é nada, é porque filosoficamente tem aquele ensinamento. Eu falo assim, era minha mãe, viu? Porque minha mãe era teimosa pra danar, viu? Será quem que você puxou, né? Gente, esse pessoal, os programas que a gente vai gravar, vai chamar Arte, Direito e Ação, né, Davi? Vai ser muito legal. Serão 12 episódios e focados sempre para a questão cultural, para os artistas e tudo. Então, se você, artista ou que atua no meio cultural, tem alguma dúvida jurídica que queira que seja objeto de algum dos programas, manda pra gente, porque o primeiro que a gente vai falar já é sobre direitos autorais. A gente já votou, já escolheu. Mas os próximos a gente ainda está olhando direito os temas. autoral, a forma de arrecadação do ECAD, como é que é, desmistificar muita coisa que a gente vê o pessoal falando sem razão. Tipo assim, o dinheiro que paga para o ECAD não tem retorno nenhum. Lei Rouanet, que o povo adora. Também. E vamos explicando cada um desses projetos aí. Viu? Então, aceitamos sugestões. Tá bom? Muito obrigado ao David. Hoje ele não está bem com a gente, não, porque ele não trouxe o docinho da fábrica lá perto da casa dele, viu? Que tem um canudinho lá, viu? Se você não conhece, é lá em Neves. Mas o canudinho bom, crocante,
Depois vem a marca pra gente fazer um jabá. Eu acho que a gente tá? pode divulgar até como patrocinador, porque a gente faz um programa tão mais feliz quando a gente ganha docinho, né, Davi? Obrigada, Muito obrigado, gente. Até semana que vem.